Olá, Shalom, boa tarde. Hoje me veio no coração e na mente a palavra do Senhor que está em Salmo 103 e diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Será que nós podemos falar como Davi falou com a nossa alma e dizer para que ela bendiga a Deus tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele fará? Às vezes a gente fica focado num problema que estamos vivendo ou em algo que nós desejamos ou que precisamos até mesmo e nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Às vezes passa batido as coisas pequenas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso que Davi chamou a alma para conversar e disse isso a ela: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que você pode fazer uma lista hoje de tudo aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e bendizer ao Senhor e chamar a sua alma para bendizer ao Senhor? Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, louve o teu santo nome. Será que nós temos louvado o nome do Senhor em tudo aquilo que Ele tem feito? Será que tudo em nós tem louvado? As nossas palavras, as nossas ações, os nossos pés, nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos têm louvado ao Senhor? Se nós pararmos para prestar atenção, por que está registrado esse salmo aqui? É porque um dia Davi percebeu que algo estava errado nele e que ele talvez procurasse mais as ausências, né, aquilo que faltava na vida dele do que aquilo que ele tinha. Então ele parou e conversou com a alma e disse: tudo que há em mim louve o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Está no 2º versículo. Quantos benefícios o Senhor nos dá desde a hora em que nós nos levantamos até o nosso deitar. Existem coisas que o Senhor está fazendo e nós não estamos vendo. É tão automático que a gente nem percebe. Respirar é automático. Falar é automático. Ouvir é automático. Ver é automático. Mas se a gente prestar atenção e começar a pensar que em mim e em você é automático, e na pessoa que perdeu a visão por algum motivo de saúde, ou seja lá o motivo que for, e a pessoa que não tem audição, que não pode ouvir, e a pessoa que hoje deixou de andar, a pessoa que hoje não tem paladar mais, a pessoa que hoje fez uma cirurgia e não pode comer como comia, a pessoa que hoje perdeu sua vida e não pode mais louvar ao Senhor. Quantos benefícios, não é mesmo? Nós temos. Eu ouvi nesses últimos dias, na verdade eu vi uma cena nesses últimos dias em que a mulher falava para o seu marido no final da vida, que vida boa e plena nós tivemos. Mas isso não significou que eles não tiveram lutas, batalhas, ausências, perdas. Mas quão maravilhoso é nós podemos louvar ao Senhor e bendizer com tudo que nós temos e somos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mesmo em meio a lutas, a tempestades. O problema é que a gente esquece, e por isso Davi escreveu esse salmo. E embaixo do versículo 2, ele passa a colocar ali as coisas que Deus faz todos os dias conosco e que a gente não presta atenção. No versículo 3 em diante, ele diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Se pararmos para pensar, quanto que nós pecamos com os nossos pensamentos? Quantas vezes a gente quer e deseja o pecado no pensamento, né?
É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Enfermidade não é só aquele que está internado, aquele que precisa tomar remédio, mas existem enfermidades da alma, aquela que você não perdoa, aquela que você não perdoa aquele que te ofendeu, que te magoou. Isso vai se tornando tristeza no seu coração. Isso vai se tornando um peso para você, uma mágoa, uma ferida, uma enfermidade. Enfermidade, às vezes, que estão nos seus pensamentos, porque você não tem com quem se abrir, você acha que todas as vezes que você possa se abrir com alguém, essas pessoas podem usar contra você, então você não se abre. Isso são enfermidades e o Senhor nos sara. Se você buscar, Ele vai te sarar. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Todos os dias estamos apostos à morte. Todos os dias em que você abre os teus olhos e respira, tem o dom da vida, você está correndo risco de perder a sua vida. Se você sair de casa, você está com risco maior. Mas se você não sair de casa, você pode tropeçar, cair, morrer. Pode te acontecer alguma coisa, você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode ter qualquer coisa que possa te levar à morte. E é Ele quem redime da cova a nossa vida e que nos coroa de graça e misericórdia, porque quando a graça é de graça, Ele derramou o sangue dele na cruz, no meu lugar e no seu. E a gente precisa entender que a cruz de Jesus, ela é a graça de Deus sobre as nossas vidas, é a misericórdia. Quando alguém pecar perto de você, quando alguém falar mal, quando alguém fizer algo de errado, aquilo que constrange você ou aquilo que afeta você, que você quer julgar imediatamente, faça esse exercício. A misericórdia que eu gostaria de ter de Deus, dê àquela pessoa. Não estou dizendo que é fácil. É o processo, é um exercício, é fazer todos os dias, assim como uma atividade física, para o seu corpo ter a resposta que você espera, te dar a resposta que você deseja, é um exercício diário. Também a nossa alma precisa ser exercitada em adorar o Senhor, em entregar para o outro aquilo que nós queremos. É Ele quem nos farta de bens a tua velhice. Você já viu muitas pessoas que na sua juventude, na sua mocidade, na sua tenridade, é farta de bens, de boa vida, mas quando chega na velhice, está na pobreza, foi abandonado pelos filhos. Enfim, o Senhor é o Deus que nos farta na velhice, que não nos deixa sozinho, que não nos faz mendigar o pão, mas que antes Ele nos enche de alegria, dando aquilo que nós precisamos, e Ele vai além, porque Deus é fiel em toda palavra que Ele diz. E Ele não diz uma palavra que Ele vai te fartar de bens a tua velhice, sem dizer assim, eu sou o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele vai juntar as duas palavras e entregar para nós. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós vemos aí muitas pessoas com idades avançadas, sendo renovadas, parecendo jovens, fazendo coisas novas, fazendo coisas para a obra do Senhor, como se fossem novos, porque o Senhor renova a força de cada um, como águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele faz justiça. E pasme, daquilo que Deus disser para você que está errado, Ele também vai fazer justiça sobre você. Então, muitas vezes, nós passamos por lutas que é a justiça de Deus agindo sobre a nossa vida. Porque a justiça de Deus não é só Deus livrar a nós dos nossos inimigos. Não. Justiça de Deus é Ele nos moldar segundo a verdade dele. E aquilo que em nós pode estar escondido,
e ter sido errado na nossa vida, nós cometemos erros, o Senhor vai trazer a justiça dele sobre nós. Ele vai nos moldar para aquilo que é verdadeiro, santo e puro. Mas ele julga todos os oprimidos. Todos. Ninguém vai passar batido. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Eu convido você, nesse momento, a manifestar o teu desejo daquilo que você espera do Senhor. Coloca aqui embaixo, nos comentários, aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Manifeste o teu desejo de adorá-lo, de colocar a tua alma para pensar todos os benefícios que Deus tem derramado sobre a sua vida. Coloque a sua alma para pensar e agradeça ao Senhor por todos os benefícios. Ele diz: manifesta os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Até hoje o Senhor tem feito. Ele não parou, Ele não vai parar. Ele abriu o mar vermelho, mas Ele pode abrir o mar vermelho da sua vida. Ele encaminhou o exército de Israel a batalhas que até mesmo os exércitos, os soldados olhavam e falavam assim: nós não vamos vencer, mas com Deus nós venceremos. Porque eram muito mais os inimigos de Deus contra os exércitos de Israel do que o próprio exército. E Deus, em Josué, diz que Deus parou o sol e a lua por uma ordem de Josué para que eles pudessem vencer as batalhas. Deus abriu o mar, Deus abriu o Rio Jordão para eles atravessarem, e não fará assim na nossa vida, na minha e na sua. Com certeza, Deus já fez uma vez na sua vida e continuamente fará. Deus não nos trata, não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqui nesses versículos, o Senhor não conserva a ira dele, dos nossos pecados, dos pecados que cometemos, seja contra o nosso irmão, contra a nossa própria vida, contra Deus. É o que sempre fazemos, é pecar. É contra Deus. Quando pecamos contra o nosso próximo, é contra Deus que nós pecamos. E Ele não nos retribui segundo aquilo que o pecado que cometemos merece. Por isso que em cima, nos versículos anteriores, Ele diz que Ele faz justiça aos oprimidos. Porque se nós pecarmos contra o nosso próximo, o Senhor nos fará justiça a nós, assim como fará justiça sobre aquele a quem nós pecamos. E se pecarem contra nós, o Senhor fará justiça sobre aquele que nos oprime e sobre nós que somos os oprimidos. Entender a justiça de Deus não é só pedir para o lado aquele que te oprime. Entender a justiça de Deus é entender que se eu oprimir, eu também serei justificado de alguma maneira. Mas Ele nos perdoa. A misericórdia dele é tão maravilhosa que Ele não permanece irado por muito tempo. E como o pai que perdoa o filho rapidamente e que, quando a gente repreende um filho rapidamente, a gente quer consolar, a gente quer confortar e dizer que por amor nós repreendemos, assim é Deus conosco. Mas Ele lança muito longe, como diz aqui, quanto diz do Oriente do Ocidente.
quanto dista o norte do sul, o leste do oeste, o oriente do ocidente, é quem Deus a maneira com que Deus esquece quando nos perdoa dos nossos pecados. E Ele afasta de nós as nossas transgressões para que nós não pequemos novamente. Ele sabe, conhece a nossa estrutura. A misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre todos os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, até mesmo os anjos bendizem ao Senhor pelos teus feitos, e de eternidade em eternidade através da sua vida, todos os teus descendentes. Deus há de abençoar, de ter misericórdia, de derramar os feitos dele. A partir do momento em que somos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tem misericórdia de nós. O Senhor já sopra os grandes e pequenos feitos dele sobre as nossas vidas. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Se nós, assim como os anjos do Senhor, fizermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sim, a nossa vida será boa e plena, cheia de justiça, de graça, de misericórdia, de favor, de alegria da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendize ao Senhor vós todas as obras. E aqui eu acho bem interessante como que as obras do Senhor vão bendizer ao nome de Deus. Pare e pensa que Deus criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, o mar, dividiu, fez as plantas, os animais. Essas são as obras do Senhor. Nós somos as obras do Senhor. E Ele espera que tudo, em tudo e o tempo todo, nós possamos agradecer, sermos gratos e com a nossa alma e tudo que o Senhor tem feito, que nós possamos bendizer o teu santo nome. Todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a nossa alma e tudo que há em nós possamos bendizer o teu santo nome. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada porque eu posso ouvir. Obrigada porque eu posso sentir o bom perfume do Senhor Espírito Santo. Obrigada porque eu posso me levantar e caminhar sem a ajuda de ninguém. Obrigada porque eu tenho um lugar para dormir, porque eu tenho alimento no meu prato, um endereço para voltar para casa, uma família para chamar de minha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sarado as nossas emoções, porque o Senhor tem curado as nossas enfermidades. Muito obrigada, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que você possa comigo declarar esse salmo todos os dias ao se levantar. Que Deus te abençoe, que você possa bendizer ao santo nome do Deus eterno. Shalom, shalom.